Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E hoje a gente vai trazer um dado do governo federal bastante preocupante. Estamos vivendo um momento com a maior alta de afastamentos por problemas ligados à mente, como ansiedade e depressão, dos últimos 10 anos. Já chegamos a ter quase 500 mil, 470 mil casos. E esse número é quase 70% maior que o último recorte, que a última amostragem feita pelo governo federal. E quem vai conversar conosco um pouquinho mais sobre esse assunto é a Wilza Rosa, psicóloga da Secretaria de Saúde aqui do Estado, que atua de maneira mais direta na supervisão de atendimento psicossocial. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, Wilza. De falar de um tema que é tão relevante e que infelizmente tem nos preocupado bastante. Depois da pandemia, a questão da saúde mental, que muitas vezes era menosprezada, até ridicularizada por alguns, acabou ganhando a projeção que de fato deveria ter, a preocupação, a atenção de toda a sociedade. Eu pergunto a você, de lá para cá, essa realidade dos quadros de depressão, de ansiedade, passaram a ter o cuidado devido, não digo nem pela pasta da saúde, que a gente sabe que os profissionais já tinham esse conhecimento, essa consciência, mas por parte da população, de maneira geral, vocês que estão na ponta percebem que passou a haver um cuidado e uma valorização, um reconhecimento da importância da saúde mental? Um pouco. A gente percebe que, na verdade, durante o período da pandemia, muitas pessoas, elas começaram a desenvolver determinados comportamentos que até então não estavam sendo percebidos. Então, antes a gente já tinha uma grande demanda, não é à toa que os dados vêm de 10 anos para cá, ou seja, antes da pandemia, então já havia aí uma mudança no comportamento, já havia, na verdade, um grande desenvolvimento de pessoas, tanto com depressão, como com transtorno de ansiedade e outros processos também que envolvem a saúde mental. Sendo que, na verdade, a gente vai perceber que com a pandemia, tudo isso também se intensificou. E quanto mais as pessoas começaram a se informar, saber que é necessário ter o cuidado com a saúde mental, assim como a gente cuida do corpo, que a mente também é fundamental, que a gente tenha aí espaço para um acompanhamento psicológico, para ter atendimentos terapêuticos, para a gente no dia a dia mudar um pouco mais o nosso estilo de vida, criando rotinas mais saudáveis, a gente vai perceber que na maioria das vezes as pessoas ainda não absorveram tudo isso. Isso é algo que a gente ultimamente vem pautando, vem conversando muito. Porém, a gente percebe que as pessoas ainda apresentam uma dificuldade muito grande para mudar os hábitos de vida. Até porque não é uma questão só do indivíduo em si, mas é uma questão que também envolve uma complexidade de fatores sociais. E quando a gente fala dessa complexidade, já do próprio indivíduo reconhecer-se e aceitar-se como aquele que precisa ter um cuidado, que no final das contas todos nós precisamos, né? Exato. Tanto do cuidado individual, quanto, se possível, de um acompanhamento terapêutico. Como o nome sugere, não é para quem está doente, mas pode servir inclusive para evitar uma patologia, uma doença na ponta. E a sociedade. Existe muitas vezes uma resistência por parte de alguns que dizem assim: eu não vou, e peço até licença aqui à audiência para falar o que infelizmente a gente escuta, eu não vou procurar um psicólogo, não vou, porque isso é coisa de doido. Eu não estou doido, eu não estou com problema nenhum. Isso aqui que eu estou vivendo é só uma fase. E aí, a preocupação do indivíduo acaba sendo com a opinião do coletivo, e isso muitas vezes se interpõe ali como uma barreira entre ele e a possível solução, o encaminhamento para a solução do problema dele. É realmente algo um pouco complexo diante daquilo que a sociedade acabou definindo de maneira ignorante, né? Exatamente, porque quando a gente vai tentar identificar quais são as causas que têm levado a esse alto índice de depressão, de ansiedade e dos transtornos mentais de uma maneira geral, nós vamos identificar que pensar nos estigmas relacionados às questões dessa temática, isso infelizmente dificulta. Dificulta para que as pessoas busquem ajuda de profissionais, dificulta para que as pessoas mudem esses estilos de vida para que possam ter práticas que sejam mais preventivas. E aí
termina que nós vamos nos deparar com uma realidade no qual as pessoas, elas infelizmente identificam, até chegam a perceber algum sintoma ou outro, mas que na verdade elas vão tendo um certo receio, uma certa negação, uma certa dificuldade. Ah, realmente isso é uma besteira. Ah, não vou procurar psicólogo. Ah, para que psiquiatra? Não vou tomar remédio, né, para ficar dependente. Então, infelizmente, os estigmas, os preconceitos, os tabus que as pessoas ainda têm relacionado aos profissionais que trabalham com as práticas integrativas ou que trabalham na área da saúde mental, isso tudo realmente ainda continua sendo uma grande barreira, o que dificulta para que a gente consiga ter aí um cuidado maior com o que a gente deveria preservar mais, que é a nossa saúde mental. E isso é bem lamentável, porque no final das contas, eu peço até que você me ajude nisso, há inúmeras portas de entrada hoje na própria rede pública de saúde, com estrutura que vem desde o governo federal, passando aqui pelo estadual e chegando aos municípios também, né? Qual é, por exemplo, Rosa, a porta de entrada? Para eu, por exemplo, estou me sentindo diferente do que costumo, percebendo alterações no meu comportamento, no meu humor, uma tristeza que parece não passar, ou aquela sensação de taquicardia, de estar sempre correndo contra o tempo, atrasado. Estou citando aqui alguns sintomas, algumas evidências que muitas vezes estão presentes em vários problemas que podem ocorrer, né? Qual o primeiro passo que eu devo dar? Geralmente, ao identificar esses sintomas, é importante que a pessoa busque uma unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. Aquelas pessoas que já têm acesso ao seu agente comunitário de saúde, que ele está mais próximo da comunidade, então o próprio agente comunitário, ao identificar esses sinais, esses sintomas, ele também pode estar orientando essa pessoa e direcionando essa pessoa para que ela comece a ter um acompanhamento. Hoje a gente percebe que na maioria das vezes as pessoas elas nem chegam a ser encaminhadas. Ou elas realmente ficam guardando aquilo ali por certo tabu, por certo preconceito, ou até mesmo por negação do que de fato está acontecendo. Ou, como eu falei, muitas vezes até nem identifica o que ela está sentindo, o que ela está passando. Vai tomando aquilo ali como algo comum, como algo normal. Ah, é o cansaço do trabalho. Ah, é porque eu estou tendo muito estresse. Ah, ultimamente realmente eu ando mais triste, mais isolado, mas isso vai passar, é uma besteira. Então, o fato das pessoas ainda não levarem a sério, isso dificulta para que elas busquem aí um serviço básico de saúde. E muitas vezes, dentro do serviço básico de saúde, vai ser percebido que existe uma necessidade de encaminhar essa pessoa para um serviço especializado. Então, óbvio que havendo também um diagnóstico, uma necessidade de um tratamento, principalmente se for um transtorno mental mais crônico, mais recorrente, algo que demande uma atenção maior, aí, por exemplo, essa pessoa pode ser encaminhada para os centros de atenção psicossocial, que na verdade hoje também tem crescido muito. A gente identifica que a maioria das pautas relacionadas à saúde mental, elas terminam sendo direcionadas apenas para atenção especializada, como por exemplo, não, vamos encaminhar para o CAPS. Isso é uma questão dos profissionais do CAPS. Mas não é bem assim, a gente precisa entender que os profissionais que estão na atenção básica, que é na verdade essa porta de entrada, é que precisam estar capacitados para identificar de fato essas demandas, saber como intervir, como é que eu vou manejar e para onde também eu vou direcionar. Então essa escuta, esse acolhimento, esse manejo inicial, é fundamental que os profissionais realmente da atenção básica, eles consigam dar esse suporte para que em seguida seja avaliada a necessidade de demais encaminhamentos. E às vezes só nessa escuta básica, preliminar, já se consegue, certamente o profissional habilitado, claro, identificar se aquela pessoa está passando literalmente por um momento ali de um susto, um desequilíbrio que acabou provocando aquela instabilidade, ou não, até para que não hajam encaminhamentos desnecessários que podem, inclusive, resultar numa repulsa por parte do paciente, por parte da pessoa que ali está, né? Exatamente, até porque muitas dessas questões, elas não vão estar relacionadas apenas à saúde, porque às vezes a gente pensa só em serviços de saúde, e é importante a gente entender, por exemplo, condições socioeconômicas. Hoje, a realidade de muitas pessoas de, infelizmente, sobreviver com menos de um salário mínimo, de, infelizmente, sobreviver em condições que são precárias. Então, a gente vai perceber que, infelizmente, muitas vezes, as condições socioeconômicas que essa pessoa está vivenciando favorecem para que tudo isso se intensifique. A gente identifica que hoje o Brasil é um dos países que mais tem o número de pessoas não só desempregadas, mas desalentadas. Quem são essas pessoas desalentadas? São aquelas pessoas que já estão desempregadas há mais de 2 anos, que tentaram buscar oportunidades de geração de emprego e renda e que não conseguiram ter acesso.
E aí elas vão desistindo, elas vão desanimando, elas vão entrando muitas vezes num quadro depressivo por não conseguir se inserir dentro desse mercado e, consequentemente, essas dificuldades financeiras vão refletir no seu contexto de uma maneira geral. Então, por exemplo, quem dorme pensando no amanhã e o que é que eu vou comer amanhã se eu não tenho R$1 para poder investir no alimento que eu tenho amanhã? Quem é que vai conseguir dormir tranquilamente se amanhã, por exemplo, eu não consigo, se eu estou com uma dor, se eu estou com algum problema, e se a pessoa fica pensando, eu não consigo ter acesso a um atendimento, eu não estou conseguindo algo que eu estou precisando no momento. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente precisa do serviço da assistência social, tentando dar um suporte, avaliando em cada realidade, com cada pessoa, com cada família, quais são essas vulnerabilidades, quais são essas dificuldades que são enfrentadas por essa pessoa ou por essa família. E como que, por exemplo, através da assistência social, a gente pode conseguir encontrar caminhos, por exemplo, através de um aluguel social, por exemplo, através de um programa do leite, ou através de outros programas que a gente consiga dar um suporte maior para essas pessoas. Porque, infelizmente, a gente vai perceber que a vivência do desemprego, a vivência de se sentir desalentado, a vivência de se perceber sem estar nesse contexto da produtividade e da geração da renda para que você possa ter o poder da compra, digamos assim, porque a gente vive num contexto produtivista, capitalista. Com certeza. Então, óbvio que se você não está nesse padrão comportamental, né, do que é posto muitas vezes como que parece estar na maioria das pessoas, Sim. Então isso é gerador de muito sofrimento. Então a gente não pode jamais negligenciar as desigualdades, as dificuldades socioeconômicas que hoje são enfrentadas por grande parte da nossa população e tudo isso de fato impacta a nossa saúde mental. Interessante que o dado do Ministério da Previdência Social, como dissemos aqui no princípio, ele informa que foram quase 500 mil de afastamentos e que esse é o maior número nos últimos 10 anos, na última década. Importante lembrar que a gente está há 5 anos da pandemia, né? Isso. Então, eu não sei se de fato isso acaba sendo um recorte muito preciso ou se na verdade foi depois da pandemia, depois de toda a intensificação do que vivemos, de restrição, de demissão, de mudanças de paradigmas sociais, como, por exemplo, a implantação de trabalho remoto, o ingresso mais direcionado às profissões ligadas a uma elevação de conhecimento tecnológico maior. Se todo esse mix, né, de fatores acabou de alguma maneira aí impactando. Você acha que foi por aí? Também. Não apenas a pandemia, mas entender todo esse contexto da pandemia e essas mudanças que ocorreram, a gente vai identificar que o contexto pandêmico, de fato, foi um dos causadores. Porque se a gente tem um registro de 10 anos, ou seja, antes já estávamos num processo de um crescimento desses afastamentos por adoecimento mental. E, consequentemente, se a gente identifica que durante esse período nós tivemos também algo atípico, né, que foi o contexto ali da pandemia, e que isso também fez com que as pessoas mudassem mais os comportamentos, então realmente a gente vai identificar que de fato o contexto da pandemia trouxe processos de perda, né, nós perdemos muitas pessoas próximas, nós também tivemos muitas perdas no sentido do contexto do trabalho, muitas pessoas Sim. que estavam, né, ali no seu trabalho cotidiano começaram a entrar num processo de estar desempregada, muitas empresas começaram a mudar o trabalho ao invés de presencial para um trabalho mais remoto, muitas empresas começaram a diminuir o seu quadro e aqueles que ficam, mais trabalho para os que ficam, e aí, consequentemente, isso leva a uma exaustão. Não tem como a gente aguentar todo esse excesso. A gente está vivendo um contexto sociocultural de muitas informações, de muitas questões que nos intensificam, que geram tensões tanto o indivíduo com ele mesmo, como tensões entre as pessoas. Por exemplo, não só o contexto de pandemia, mas mais um pouquinho na frente, contexto político. Foram um dos contextos também, né, em que a gente construiu uma certa perspectiva lá do A, lá do B, e esses conflitos que houveram também políticos Permanecem até agora, de alguma maneira, permanece, né? Imagina, olha ao nosso redor, quantas pessoas que a gente conhece e que até hoje, por exemplo, perdeu amigos, perdeu familiares, porque você tinha uma perspectiva política e aquela outra pessoa tinha uma outra perspectiva política. E o que é que isso mostra? Que nós estamos nos tornando cada vez pessoas isoladas. Nós estamos cada vez pessoas mais distantes umas das outras. E eu sempre comento que a gente está se distanciando
cada vez mais daquilo que eu considero que é essencial do humano, sabe? Que é você poder estar próximo, que é você poder ter minimamente uma empatia, que é você minimamente ter um afeto, compreender o outro. Não é porque você tem uma opinião diferente da minha que a gente precise deixar de se falar, que a gente perca a amizade. Não é assim. Todos nós temos as nossas perspectivas, as nossas opiniões, as nossas individualidades, porque somos pessoas singulares, ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos os nossos modos de ser, mas a gente percebe que ultimamente também o comportamento das pessoas tem sido cada vez mais um comportamento mais violento. E isso também reflete na saúde mental. Então, à medida que as pessoas se tornam cada vez mais distantes, à medida que as pessoas se tornam cada vez mais agressivas e que a gente vive nesse contexto da intolerância, da agressividade, da violência, do afastamento, então a gente vai ficando num processo muitas vezes maior de isolamento. E aí um dos refúgios que a gente encontra nesse isolamento pode ser, por exemplo, no uso de substâncias psicoativas, que com o passar do tempo pode se tornar uma dependência química, ou a gente pode começar a usar de forma excessiva telas, como a gente percebe que hoje isso é uma grande problemática. Pessoas que estão dependentes do uso de redes sociais, pessoas que se passar um dia sem o celular, elas entram num quadro de abstinência e que precisam realmente de um tratamento e de todo um cuidado. Então a gente vai ver que esse também é um outro tópico, os contextos relacionados à tecnologia e tudo isso que a gente hoje tem acesso, ao mesmo tempo que tem um lado positivo de, por exemplo, a gente aproximar pessoas que estão distantes, delas se tornarem mais presentes quando elas se comunicam através dessas redes sociais, mas por outro lado a gente tem muita fantasia. Você não vê ninguém mal, ninguém triste numa rede social, você só vê, na maioria das vezes, as coisas boas. E aí geralmente as pessoas postam o quê? Viagens, festas, bem-estar, lazer, e aí termina que as pessoas que não estão com essa mesma perspectiva no momento, ela começa a se comparar. Tá todo mundo feliz. Menos eu. Tá todo mundo bem, menos eu. E isso vai mexendo cada vez mais com o nosso psicológico. E muitas vezes a gente busca ajuda e a gente não consegue ter escuta. Porque todos nós estamos numa correria, né? Como se tudo fosse para ontem. E nessa lógica de que tudo é para ontem, a gente começa a entrar numa carga excessiva diária. E aí, o que é que você vai priorizar? Muitas vezes, pela questão econômica, financeira, você termina se dedicando mais, ou a maior parte do seu tempo no dia a dia, ao trabalho. O trabalho tem cada vez mais te exigido, o que faz com que você entre numa tensão maior, numa exaustão maior. E o que a gente mais ouve hoje são pessoas que não conseguem ver seus familiares, que não conseguem mais estar no final de semana numa roda de amigos, que não conseguem ter pausa para uma prática de um autocuidado, como, por exemplo, fazer uma massagem, como, por exemplo, ter um momento de lazer, como a gente tem aqui a praia, a gente tem cachoeira, a gente tem espaços públicos como praças que podem estar sendo utilizados pelas pessoas, mas a gente percebe que as pessoas estão tão exaustas, Wagner, que quando elas pausam, elas só querem dormir. E isso é uma coisa que tem sido percebido constantemente. Basta você chegar nos lugares do dia a dia, que você observa pessoas trabalhando, que você vai ver esse semblante de cansaço. Que você vai perceber já nos sinais físicos, a pessoa nem precisa falar nada. Mas só de você olhar, observar, de uma forma mais ampliada essas pessoas que estão no dia a dia, né, o contexto do trabalhador mesmo, que está ali minimamente nas 8 horas diárias, você vai perceber que aquela pessoa, no seu corpo, na sua aparência, ela já demonstra esse cansaço, ela já demonstra uma insatisfação e ela já demonstra ali, através do comportamento dela, de que ela não está bem. Sendo que as pessoas, muitas vezes, principalmente pela necessidade da manutenção financeira, porque todo mês as contas chegam e a gente precisa pagar essas contas, então elas não priorizam os seus momentos de pausa, porque está tudo muito contado. A gente está cada vez mais trabalhando mais e a gente está cada vez recebendo menos, ou recebendo o mesmo por mais trabalhos. E, obviamente, que todo esse contexto sociocultural que a gente vivencia, isso nos adoece muito. Eu até essa semana postei na rede social que eu utilizo, eu costumo dar pausas no dia e numa dessas pausas eu comentei: se nós não pausarmos, nós adoecemos gradativamente sem perceber. Pausar é fundamental. Então, a gente precisa construir estratégias no nosso dia a dia que a gente pause. E, para isso, a gente não precisa necessariamente ter que disponibilizar de um valor financeiro, como um valor financeiro para pagar um psicólogo, um valor financeiro para pagar, por exemplo, uma massagem ou algum outro serviço que possa trazer bem-estar. Para sair para uma refeição, para alguma coisa? Ou para algo do tipo, não. Mas, por exemplo, você tem ali o seu horário de almoço. Vamos supor que o seu horário de almoço seja 2 horas, que em muitos lugares foi reduzido para 1 hora, né?
Mas vamos imaginar que você não passa 1 hora almoçando. Vamos supor que você se alimenta ali em 30, 40 minutos. Aqueles 20 minutos restantes, você pode tentar procurar algum espaço reservado ou algum espaço que você se sinta mais confortável. E, por exemplo, você pode fazer uma meditação. Ah, Wilson, nunca fiz uma meditação, não sei como fazer. Coloca no YouTube, a gente hoje não está utilizando tantas tecnologias. Coloca ali no YouTube como fazer uma meditação guiada. Coloca ali no YouTube uma música relaxante. Tenta se conectar com essa música, fechar os olhos, entrar em contato com o seu corpo, sentir o seu corpo. Então, isso é só um exemplo de que no nosso dia a dia a gente precisa criar estratégias para a gente ter essas pausas. E que essas pausas, elas não precisam necessariamente ter um suporte de um profissional. Lógico que quando a gente tem um profissional para nos ofertar algum serviço, isso nos ajuda bastante. Aquelas pessoas que conseguem ter acesso a um psicólogo, que conseguem ter acesso a um serviço de uma prática integrativa, como por exemplo, hoje em dia tem práticas de yoga no Marco dos Corais, todo sábado de manhã, na Praça, na Pajuçá, na Praça Lions, na quarta noite. A gente tem o núcleo da UFAL que trabalha com práticas integrativas, que lá a gente tem massagem, biodança, dança cigana e várias outras atividades, tudo isso gratuitamente. E às vezes as pessoas não vão porque não conhecem ou porque têm um preconceito. Ah, vou nada, negócio de meditar. Ah, eu não consigo, minha mente não para. Se você não treina diariamente a sua mente para ela pausar, para ela diminuir esse ritmo, realmente ela não vai parar, não vai parar. Então, muitas vezes, quando a gente começa a fazer uma prática, por exemplo, de meditação, um yoga, um relaxamento, a gente vai perceber que o nosso corpo está muito agitado, ele está muito acelerado. E, consequentemente, isso já é um sinal de que a gente precisa praticar mais essas atividades que podem promover para a gente um bem-estar, um relaxamento, uma satisfação de paz. E aí a gente vai identificar que tudo isso pode estar no nosso cotidiano. Basta que a gente comece a tentar minimamente organizar melhor esse nosso planejamento diário, que é como eu falei, que muitas vezes a gente se dedica só ao que a gente entende como obrigações e a gente termina tomando a maior parte do nosso dia nessas obrigações e quando acaba o dia a gente está exausto, só quer dormir. O dormir é importante, até porque o sono de qualidade, onde a gente consegue ter entre 7 a 8 horas em média diária, que a maioria das pessoas hoje em dia também não tem. Mas se a gente consegue ter um sono de qualidade entre 7 a 8 horas, isso é muito importante, mas só dormir não é o suficiente. A gente precisa realmente incluir outras atividades, outras coisas no nosso dia a dia que nos auxiliem para a gente promover e também para a gente prevenir. Porque a gente ainda está numa lógica que as pessoas só buscam um apoio ou só buscam melhorar alguma coisa no seu dia a dia quando elas já estão adoecidas. E aí elas vão tratar já algo que foi instalado, que é um adoecimento psíquico. Mas a gente ainda não aprendeu a prevenir. Por mais que a gente, enquanto profissional da saúde, esteja diariamente trabalhando a prevenção, mas na nossa cultura, as pessoas ainda não aprenderam a prevenir. Não aprenderam ainda a mudar esse ritmo diário, esses estilos de vida que precisam urgentemente serem modificados. E o interessante é que você falou, por exemplo, de pausas. E alguém pode dizer assim, mas também a minha pausa é tão curta que não dá tempo de eu sair lá e voltar. Mas às vezes só você abstrair um pouco o contexto profissional e pegar, por exemplo, algo que para alguns já é obsoleto, mas continua tendo grande valor, que é o livro, você simplesmente já está, de alguma maneira, fazendo a sua, entre aspas, meditação. Você está abstraindo aquele contexto de pressão, de correria e passando a concentrar os seus sentidos em algo ali que é você e o livro, por exemplo, né? Isso também, assim como a prática esportiva, acabam sendo um recurso, de alguma maneira, que pode nos ajudar a interromper um pouquinho essa rotina de adrenalina, de correria, de cobrança, de pressão e dizer, aqui eu tenho um pouquinho de paz, eu me sinto bem, eu literalmente abstraio um pouco aquilo que me aflige. Com certeza, não tenha dúvidas que quando a gente começa a priorizar, fazer um pouco mais daquilo que traz um bem-estar, como você trouxe o exemplo, né, de ler um livro, quando a gente pensa, por exemplo, na atividade física, é algo que é fundamental. A maioria das pessoas hoje também ainda não aprenderam a ter um hábito de uma atividade física, se não diariamente, mas que seja pelo menos 2, 3 vezes na semana. O pouco que você fizer, tudo isso vai ajudar. Por quê? Uma pessoa que não tem uma prática de uma atividade física, vamos pensar, ela está mais propícia a um sedentarismo, ela está mais propícia a uma obesidade, ela está mais propícia a desenvolver uma série de problemas de saúde, não só problemas relacionados à saúde mental.
mas até nessa própria saúde física mesmo desse sujeito. E a partir do momento que a gente começa, por exemplo, a associar uma atividade física, uma alimentação mais saudável, todos esses aspectos, eles podem contribuir, eles vão se somar para que a gente consiga, de fato, equilibrar todas essas tensões, todos esses conflitos e todas essas realidades que no nosso dia a dia a gente vai perceber que só nos adoece. Infelizmente, Warney, na nossa realidade atual, quando a gente para ter um olhar mais ampliado, a gente vai perceber que na maioria das vezes nós estamos numa sociedade que adoece cada vez mais. E se a gente realmente não para pautar isso, se a gente não para ter um cuidado para encontrar caminhos, por exemplo, construir políticas públicas de maior investimento na saúde mental. Agora mesmo, recentemente, durante o mês de janeiro, que é a campanha do Janeiro Branco, nós tivemos uma lei que estabelecendo que todas as empresas elas devem agora criar programas de saúde mental para os seus colaboradores. Olha, antes a gente já vinha tentando sensibilizar gestores de empresas, né, para que eles começassem a ter um cuidado maior. Mas isso ainda na prática não era tão efetivado. Aí a gente precisa de uma lei que impõe que as empresas têm que ter, veja, tem que ser uma coisa que tem que ser uma obrigação, digamos assim, para que a gente realmente chame a atenção e diga, gente, é importante. Eu queria isso aqui, pegar né? a sua deixa aqui, porque a gente tem mais uns 5 minutinhos. Eu não queria deixar de perguntar algo que acredito ser bem importante. Por exemplo, você falou agora que a empresa muitas vezes não tem essa consciência, né? Então, a gente hoje está numa entrevista, por exemplo, aqui numa casa de leis, né? Onde literalmente o Poder Legislativo dá essa atenção. Eu digo porque saindo daqui já acompanho as sessões plenárias e a gente vê que existe as autoridades, o Legislativo, ele está imbuído, está a par daquilo que está acontecendo e tem legislado nesse favor. Isso. Mas se há esse indicativo de que a empresa precisa ser pressionada pela lei, isso indica aquilo que a gente falou no começo, que eles fazem parte de uma parcela da sociedade que não entendem a importância disso. E quando o profissional adoece psicologicamente, não é ruim só para o profissional. A empresa também fica com essa lacuna e às vezes acaba tendo que despender bem mais, podendo ter evitado isso com a adoção de práticas simples, muitas vezes, né? Como o respeito ao direito do trabalhador. Agora, quando ele se afasta, deve começar outro desafio na vida dessa pessoa também, não é? Porque às vezes ele está tão habituado com os colegas de trabalho, com o tempo que ele passa ali, que só ser afastado não vai contribuir. Ele precisa desse atendimento de saúde no final das contas, né? Exatamente, né? E antes do atendimento de saúde, a gente precisa de programas que sejam de prevenção. Quando a gente trabalha a prevenção, quando a gente cria espaços onde as pessoas aprendem a cuidar mais da sua saúde mental, quando nós temos espaços que incluem, por exemplo, práticas integrativas, ou oferta a possibilidade de serviços para um cuidado da saúde mental, tudo isso é investimento. Investimento por quê? Porque aquela pessoa vai ter, por exemplo, ao longo desse processo, uma probabilidade menor, digamos assim, de um adoecimento psíquico. Se essa pessoa está sendo cuidada no campo da prevenção, a gente vai ter uma probabilidade maior de que essa pessoa lá na frente, ela não precisa estar nessa estatística daqueles que tiveram que se ausentar, que pediam uma licença porque não estavam ali aguentando ou porque já estavam no processo de adoecimento psíquico. Então, através das leis que ultimamente a gente vem focando no campo da saúde mental, a gente percebe que tem sido, na verdade, um caminho onde as pessoas realmente vão agora começar, talvez, a ter um acesso maior, de forma preventiva, a esse cuidado, visando que haja uma redução desse número tão grande de pessoas que, infelizmente, estão afastadas do seu trabalho por conta dos processos de adoecimento psíquico, né? E qual a recomendação que você dá enquanto profissional da saúde, então, enquanto também aqui representante, né, do Estado nessa área tão sensível, para aquelas pessoas que de alguma maneira estão percebendo que estão no seu limite, que não conseguem mais? O primeiro passo é realmente procurar um psicólogo, quer ele procure uma pessoa conhecida, quer ele vá a um posto de saúde inicialmente? Primeira coisa é identificar. Se você percebe que no seu dia a dia você tem um comportamento diferente,
um comportamento que apresenta, por exemplo, uma exaustão maior, um cansaço, uma fadiga, se você percebe que ultimamente você tem sentido dificuldade para dormir, aquela insônia, ou aquela dor que não passa, ou se ultimamente você se percebe mais isolado, mais triste, mais desanimado, questionando sobre a vida, se vale a pena continuar vivendo dessa forma ou não, ou pensando em alguns momentos até em não viver mais, veja, existem soluções, existem caminhos, existem possibilidades. E é importante que a gente, ao perceber esses sinais, esses sintomas, que a gente busque ajuda. Hoje existem vários serviços disponíveis, então quando você busca a unidade básica de saúde, para que você possa fazer um agendamento com um psicólogo ou com outro profissional que possa fazer uma avaliação ali com você, já é um caminho que você tem buscado. Quando você, por exemplo, tenta também instituições não governamentais, que hoje a gente tem várias instituições com espaço aí gratuito disponível e que você também pode ser acolhido, pode encontrar caminhos. Hoje tem instituições que fazem um apoio por telefone, apoio emocional, como por exemplo o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, funciona 24 horas, de domingo a domingo. Se você ligar 188, vai ter alguém do outro lado da linha que vai poder te acolher, te escutar, te entender, ajudar você a encontrar caminhos. Então, muitas vezes a gente nem precisa sair de casa. O importante é a gente encontrar caminhos, esperançar sempre. Por mais que você esteja naquele momento do desânimo, achando que você não vai encontrar caminhos, que as coisas não vão mudar, vejam que da mesma forma que antes tudo isso não acontecia, a gente pode reverter, a gente pode melhorar essa realidade que você está passando e a gente pode ter dias melhores. Mas para que a gente consiga ter dias melhores, é importante que você busque essa ajuda. É importante que você não fique sofrendo em silêncio, que você não guarde só para si. E principalmente, se você buscar um profissional na área da saúde mental, você vai perceber que a gente pode sim encontrar caminhos melhores e você vir a se sentir muito melhor. Wilza, muito obrigado por todos os esclarecimentos que você nos concedeu hoje. Obrigado também pelo cuidado com as pessoas que estão do outro lado aqui da tela precisando desse suporte. E tá aí o recado para você que de repente pode se encontrar nessa situação. Assim, solução, assim um caminho, e o melhor de tudo é que você nem precisa pagar por isso, já que ele é ofertado também na rede pública de saúde. Todo esse programa fica disponível, caso você esteja nos assistindo aí na tela da TV Assembleia, também no YouTube. É só colocar lá na lupinha, na ferramenta de busca TV Assembleia Alagoas e procurar lá a playlist, a aba, com essa entrevista e muitas outras, falando sempre sobre esse tema essencial que é a saúde. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.